porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em coletiva de imprensa que a delação de Elson Queiroz leva as investigações a outro patamar. O ministro da Justiça deu detalhes de parte da apuração da Polícia Federal no caso. O nosso repórter Theo Cury traz as informações direto de Brasília. Oi, Theo, boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Uma entrevista concedida a jornalistas aqui em Brasília hoje pela manhã do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, dando detalhes dessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, mais importante do que tudo isso, com relação à delação premiada que foi assinada por Elcio de Queiroz, que admitiu ter dirigido o carro que levava os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes naquele início de 2018, quando houve o assassinato dos dois no Rio de Janeiro, uma delação premiada fechada ao longo das últimas semanas pela defesa dele, por ele e pela Polícia Federal, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em cooperação com a Polícia Penal. Um depoimento foi prestado no âmbito dessa delação premiada aqui em Brasília, onde ele está preso desde 2019 por envolvimento nesse caso. Entre outras coisas, confirma que Rony Lessa, ex-policial militar, foi quem efetuou os disparos que mataram tanto Anderson Gomes, motorista, quanto a vereadora Marielle Franco, naquele começo de 2018. E diz ainda que houve uma participação de Macalé, conhecido como Macalé, que foi assassinado em 2021, um ex-militar também, ex-policial militar, nas conversas, na intermediação para a contratação de Rony Lessa, à época, para que fosse efetuada a morte de Marielle Franco. E o ministro também disse que há a participação da milícia e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, são essas as principais revelações trazidas pela delação premiada, esse delator contando os detalhes do crime do qual ele faz parte, à Polícia Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E agora a expectativa, de acordo com o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é com relação às próximas etapas dessa investigação. De acordo com Flávio Dino, nas próximas semanas é possível que haja deflagração de novas fases dessa operação com base nas provas que foram colhidas hoje. O ex-bombeiro Maxwell Correia, que fazia parte da vigilância de Marielle Franco nos meses que antecederam o assassinato dela, foi preso novamente pela polícia nessa operação deflagrada hoje. Então, com base no material colhido junto com ele, novas fases dessa operação devem ser deflagradas ao longo das próximas semanas, com expectativa de avançar com relação aos mandantes desse crime. A gente separa um trecho da fala do ministro da Justiça e Segurança Pública e vocês acompanham agora. Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro.